Então, vamos começar a ler. O Ion, ou da Ilíada. Né? Os personagens são Sócrates e o Ion. Diz Sócrates: Saudações, Ion. De onde vieste nesta oportunidade para nos visitar? Vieste de tua casa em Éfeso? De modo algum, Sócrates. Venho de Epidauro. Estive no festival de Asclépio. E os habitantes de Epidauro também organizam uma competição para rapsódos em honra do deus? Certamente, bem como o fazem relativamente a todas as demais artes das musas. Realmente, e nesse caso participaste da competição, e como te saíste? Ganhamos os primeiros prêmios, Sócrates. É bom ouvir isso. Tratemos na sequência de nos sagrarmos vencedores também nas Panateneias. Que é os grandes Panateneias, está explicado aqui, ó. Era um festival realizado em Atenas de 4 em 4 anos em honra a Atena, deusa da cidade. As pequenas Panateneias ocorriam todo ano ou a cada 3 anos. Então o Ion participou de uma competição de rapsódos e ganhou, né, no festival de Asclépio. E o Sócrates então disse que agora eles têm que ganhar nas Panateneias. Assim será, se o Deus quiser. Então o Ion participou e ganhou da competição de rapsódos, que é o cantor dos poemas homéricos. Então Sócrates vai dizer: Sabes, Ion, que por muitas vezes invejei vossa arte de rapsódos. Fisicamente, sois considerados por estardes sempre vestidos de forma a parecerdes os mais belos que podeis. Ao mesmo tempo, constitui para vós uma necessidade de conviver com muitos bons poetas, principalmente com Homero, o melhor e mais divino de todos, bem como conhecer profundamente seu pensamento, e não apenas seus versos. Ora, eis algo invejável. Ninguém poderia jamais ser um rapsódo sem a compreensão do que quer dizer o poeta. Cabe ao rapsódo, com efeito, atuar como o intérprete do pensamento do poeta junto aos ouvintes. Ora, ele não poderá fazê-lo bem se desconhecer o que quer dizer o poeta. Tudo isso é bastante invejável. Então Sócrates está colocando que o rapsódo precisa ter um conhecimento do que o poeta quer dizer, para poder ser um intérprete do pensamento do poeta. O rapsódo precisa ter uma compreensão diferente de um homem qualquer a respeito do poeta, nesse caso do Homero, né? O que dizes, Sócrates, é verdadeiro. E no que me diz respeito, é a parte de minha arte que exige maior empenho. E creio ser, de todos, o que mais admiravelmente fala de Homero.
nem Mestrodoro de Lampsaco, nem Estezimbroto de Tasos, nem Glaucon, nem qualquer daqueles que já existiram souberam proferir tão belos pensamentos sobre Homero quanto eu. Folgo em ouvi-lo, Ion. É óbvio que não te negarás a exibir-me teu talento. Aí o Ion diz que ele é o melhor cantor de Homero. Aquele que melhor profere os pensamentos de Homero. E Sócrates então pede uma exibição do talento dele. Realmente, Sócrates, vale a pena ouvir com que competência ornamento Homero. Julgo merecer ser coroado pelos filhos de Homero com uma coroa de ouro. Bem, ouvir-te-ei numa outra ocasião. Hoje tudo o que te peço é uma resposta. És hábil tão só em Homero ou também em Hesíodo e Arquíloco? Não, apenas em Homero, o que a mim parece suficiente. Há matérias em torno das quais Homero e Hesíodo expressam ambos as mesmas coisas? Assim penso e julgo que são muitas. E no que se refere a essas matérias, explica-os melhor o que declara Homero do que o declara Hesíodo? Ambos igualmente bem, Sócrates, ao menos nesses assuntos em que declaram o mesmo. Né? O Ion disse que fala apenas de Homero, mas e os assuntos que Homero tem em comum com Hesíodo? Esses ele também fala. Né? Os outros de Hesíodo, que não tem nada a ver com Homero, ele não fala. Sócrates diz: e nas matérias em que não declaram o mesmo. Com respeito à adivinação, por exemplo, Homero declara uma coisa e Hesíodo outra. Certamente. Então, quanto aos pontos em torno dos quais esses poetas concordam, e quanto àqueles em torno dos quais discordam no tocante à adivinação, seria tu o mais capacitado a explicá-los ou o divinador, ou seja, o bom divinador? É o intérprete do oráculo, né? A respeito da divinação, quem fala melhor? Divinação que aparece em Homero, né? Quem fala melhor dela? É você ou o divinador? Aí o Ion responde: o divinador. Mas vamos supor que fosses um divinador. Se fosses efetivamente capaz de esclarecer os pontos em que os dois poetas concordam, não serias capaz também de explicar os pontos em que divergem? Evidentemente. Então, se você fosse um divinador, né, se o Ion fosse um divinador, ele conseguiria explicar os pontos a respeito da divinação em que Homero e Hesíodo concordam e os pontos em que eles discordam. Né? Ion diz que sim. Então, como explicar que tens habilidade no que tange a Homero, mas não no que toca a Hesíodo e aos outros poetas? Homero aborda quaisquer assuntos que são diferentes daqueles de todos os demais poetas? Não é seu tema mais frequente a guerra, as relações sociais entre seres humanos bons?
e maus, indivíduos ordinários e profissionais, as relações entretidas pelos deuses entre si e entretidas com os seres humanos, os acontecimentos celestes e do Hades, as gêneses dos deuses e dos heróis, não é desses assuntos que trata a poesia de Homero? O que dizes é verdadeiro, Sócrates. E quanto aos demais poetas, não abordam esses mesmos assuntos? Sim, Sócrates, mas não o fizeram da maneira que Homero fez. Então, se Homero tem tantos assuntos em comum com outros poetas épicos, por que iam se restringir só a Homero? É que o Ion diz que esses outros poetas épicos trataram desses assuntos de outras formas. Como? Fizeram-no pior? Muito pior. E Homero o fez melhor. Bem melhor por Zeus. Bem, ó Ion, caro homem, quando muitas pessoas discorrem sobre números, e uma delas se destaca, alguém, sem dúvida, identificará quem se destaca no discurso? Sim. E será a mesma pessoa que também identificará aqueles que discursam mal, ou será uma outra pessoa? Será evidentemente a mesma. Então, a pessoa que diz que alguém fala bem de um assunto e o outro fala mal desse assunto, não é a mesma pessoa? Não tem que ser a mesma pessoa? Ele não tem que ser um conhecedor do assunto? Ou ele é um conhecedor da pessoa que fala e não do assunto? Como é que ele pode ser um conhecedor da pessoa que fala e não do assunto e dizer que o outro fala mal daquele assunto? Né? Então o Ion diz, Ion já está se contradizendo, porque ele está dizendo que tem que ser a mesma pessoa que diz que um fala mal e o outro fala bem. Ele fala, ao falar isso, ele está mostrando, ele está se contradizendo, porque ele diz que ele conhece Homero e ele fala de Homero, mas aqui ele está concordando que para avaliar que alguém fala, que o outro, que o Hesíodo, por exemplo, fala mal do que o Homero também fala, ele tem que conhecer o que o Hesíodo fala, né? Ele está se contradizendo. Ou seja, a pessoa que adquiriu o domínio sobre aritmética. Sim. E quando muitas pessoas falam dos alimentos que fazem bem à saúde, se uma delas se sobressai em seu discurso, será um indivíduo que reconhecerá a excelência daquela pessoa que se sobressai fazendo o melhor discurso, e um outro que identificará a inferioridade do indivíduo que fala menos bem, ou será o mesmo indivíduo? Aqui, a respeito dos alimentos que fazem bem à saúde, aquele que fala bem, ele reconhece quando outra pessoa também fala bem, e a outra pessoa que fala mal, ou precisa de uma outra pessoa para dizer que o outro que fala mal, ou é o mesmo? É evidente que se trata do mesmo indivíduo. E quem é? Qual é o seu nome? O médico. O que dizemos é, portanto, em resumo, que quando muitas pessoas discursam sobre o mesmo assunto, será sempre o mesmo indivíduo que identificará quem discursa bem sobre o assunto e quem discursa mal. Ou que, se não identificar quem discursa mal, obviamente não identificará tampouco quem discursa bem, ao menos sobre o mesmo assunto. É assim. Portanto, então o que é que o Ion entende? De Homero ou do assunto do qual Homero trata? Se ele entende bem só de Homero, ele não pode dizer que outro poeta fala mal do que Homero fala. Agora, se ele entende do que o Homero fala
ele pode avaliar outros poetas e dizer o que ele disse, que os outros poetas falam pior daquele assunto em comparação ao Homero. Portanto, é o mesmo indivíduo que se mostra hábil para identificar igualmente tanto uma pessoa quanto a outra. Sim. Então ele está dizendo que tem que ser o mesmo indivíduo para avaliar Homero, Hesíodo e outro poeta. E achas que Homero e outros poetas, especialmente Hesíodo e Arquíloco, abordam as mesmas matérias, mas não da mesma maneira? Ou seja, o primeiro é bom e os outros são piores. E o que digo é verdadeiro. Então, se reconheces aquele que discursa bem, serias capaz também de reconhecer a inferioridade dos que discursam menos bem, aparentemente. Portanto, excelente amigo, se dissermos que Ion é igualmente hábil em Homero e nos demais poetas, não nos equivocaremos. Pois tu próprio concordaste que o mesmo indivíduo será o juiz competente de todos os que discursam sobre as mesmas matérias, e que quase a totalidade dos poetas tratam das mesmas matérias. Mas então como explicar, Sócrates, o que ocorre a mim? Quando alguém se ocupa de algum outro poeta, isso não atrai minha atenção. E me ponho incapaz de contribuir com qualquer coisa que vale a pena, limitando-me a cochilar. Entretanto, basta que alguém mencione Homero, e eis que desperto, com o espírito atento, e a ele acudindo muitas ideias. Ora, não é difícil atinar com o porquê disso, meu amigo. Está claro para todos que és incapaz de discorrer sobre Homero com base numa arte e numa ciência. Olha o que Sócrates está dizendo. Porque o Ion disse, como pode? Quando alguém fala o que Hesíodo falou, eu não me interesso. Mas quando alguém fala o que Homero falou, eu me interesso. O Sócrates vai dizer, né, que o que você fala sobre Homero não se baseia numa arte, numa ciência. Isso é uma forma de sair daquela questão anterior, do problema anterior. Como pode ele falar só de Homero, mas também avaliar quando outros falam pior do que Homero fala? Né? Como pode? É porque quando ele fala de Homero, ele não fala baseado numa arte, numa ciência. Porque se assim eu fizesse, por exemplo, se ele entendesse de militarismo, ele poderia ver o militarismo no Homero e no Hesíodo, né? Ele seria o mesmo homem para avaliar os dois poetas e a qualidade diferencial dos dois, qualidade diferente dos dois. Mas como pode então ele se interessar e falar só sobre Homero? É porque quando ele fala sobre Homero, ele não fala porque ele tem o Ion tem a arte do militarismo, mas é porque ele fala por outra coisa, que é o que o Sócrates vai apontar. És incapaz de discorrer sobre Homero com base numa arte, numa ciência. De fato, situa habilidade. Fosse oriunda de uma arte, terias também habilidade para discorrer a respeito de todos os outros poetas, sem excetuar um único deles. Bem, existe uma arte da poesia em geral, não é mesmo? Sim. Quando você vai fazer uma pesquisa sobre o assunto que o próprio Sócrates levantou, a adivinhação, você pode ver
como Homero, Hesíodo, Arquíloco falam de adivinhação e avaliar quem fala melhor ou pior desse assunto. Mas como pode o Ion não se interessar pelo que o Hesíodo fala, mas dizer que ele fala pior daquele assunto? Não é porque o Ion tem o conhecimento de uma arte. É por outra coisa, né? Como eu disse, que a gente vai ver. Existe uma arte da poesia em geral, não é mesmo? Sim. Quando se toma qualquer outra arte no seu todo, percebe-se que o mesmo tipo de disciplina ou inspeção é aplicado indiscriminadamente em todas as artes? Desejarias saber de mim o que quero dizer com isso, Ion? Quando se toma qualquer outra arte no seu todo, percebe-se que o mesmo tipo de disciplina é aplicado indiscriminadamente em todas as artes. Queres saber o que eu quero dizer com isso? Sim, por Zeus, Sócrates. Adoro ouvir o discurso de sábios como tu. Desejaria eu que fosse isso verdadeiro, Ion. Imagino que vós, rapsodos e atores, é que sois sábios, juntamente com aqueles cujos poemas cantais. Quanto a mim, limito-me a dizer a verdade, que é o que se espera de uma pessoa comum. Por exemplo, no que se refere à questão que te apresentei há pouco, consideres como é simples, ordinária e ao alcance da compreensão de qualquer homem. Ou seja, reconhecer, como eu dizia, que a disciplina ou inspeção é a mesma quando tomamos uma arte no seu todo. Vamos nos servir de um exemplo. Há uma arte da pintura em geral. O que se refere à questão que te apresentei há pouco, consideres como é simples, reconhecer que a disciplina é a mesma quando tomamos uma arte no seu todo. Não uma arte da pintura em geral? Sim. E há muitos pintores, bem como houve no passado muitos, tanto bons quanto de qualidade inferior? Certamente. Já soubeste de alguém que fosse capaz, com referência a Polignoto, filho de Aglaofonte, de indicar o que é bem pintado e o que não é em sua obra, mas que fosse incapaz de o fazer com referência a outros pintores? E que no momento em que apresentássemos as obras de outros pintores, se pusesse a cochilar, vendo-se perdido e incapaz de contribuir com uma única ideia, ao passo que, se sua opinião fosse solicitada a respeito de Polignoto ou sobre qualquer outro pintor, à sua escolha, contanto que fosse um único, ele despertaria de imediato, ficaria atento e teria muitas coisas a dizer. Não por Zeus, certamente nunca soube, né, de um homem que conhecesse o que é bem pintado em Polignoto e que em outros pintores é mal pintado. Não fosse capaz de dizer que em outros pintores é mal pintado. Que só conseguisse ver o que o Polignoto pinta. Mas quando está diante de pinturas de outros, ele cochila. Você já viu isso? Não é estranho? Isso é estranho. O cara só está acordado a respeito quando está diante do
E quanto à escultura, já soubeste de alguém capaz de esclarecer quais estátuas são bem feitas? No caso isolado de Dédalo, filho de Metion, ou de Epeio, filho de Panopeu, ou de Teodoro de Samos, ou de qualquer outro escultor, mas unicamente de cada um deles? Mas que fosse incapaz de dissertar sobre as obras de outros escultores em geral, mostrando-se perdido, sonolento e nada tendo a dizer? Estranho, né? Ele só ficar acordado para um poeta, ou para um escultor, ou para um pintor. Não, por Zeus, tampouco jamais soube de uma tal pessoa. Então como é que ele pode dormir quando escuta Hesíodo? Além disso, penso que nem no que respeita a tocar a flauta, a cítara ou no canto acompanhado pela cítara, nem na declamação do Rapsodo, jamais ouviste falar de um homem que fosse capaz de fazer comentários sobre Olimpo, ou sobre Tamiro, Orfeu, Ofêmio, o Rapsodo de Ítaca, mas que fosse incapaz de contribuir com comentários acerca de Íon, o Rapsodo de Éfeso, incapaz de esclarecer quanto ao que há de bom ou não em sua obra de Rapsodo. Vejo-me impossibilitado de me opor a ti nessa questão, Sócrates, mas tenho consciência de que discorro melhor do que qualquer outra pessoa sobre Homero. Tenho muitíssimo a dizer, e todos reconhecem meu talento no discursar, enquanto no que toca a outros poetas, minha capacidade é nula. Resta examinares o que isso significa. Estranho, né? Como ele pode falar só de Homero e não se interessar nada pelos outros? Se, a respeito de outras artes, você se interessa por quem pratica aquela arte, né? Eu o percebo, Ion, e vou inclusive dizer-te o que significa isso. Segundo penso, esse dom de discursar bem sobre Homero é contigo não uma arte, como afirmei antes, mas um poder divino que te move, como ocorre com a pedra que Eurípides designou como magnética e que se denomina comumente heracliana. Essa pedra não se limita a atrair as próprias argolas de ferro, mas transmite às argolas uma força que lhes confere o mesmo poder que possui a pedra, ou seja, o de atrair outras argolas. De sorte que se observa às vezes uma longuíssima cadeia de argolas de ferro suspensas umas nas outras. O que move Íon ou outros rapsodos é um imã. Esse imã é o poeta. É aquele que é inspirado pela musa. Esse imã, que é o poeta, ele atrai o rapsodo, né, o cantor. E o rapsodo, por sua vez, atrai o público dele, do rapsodo. O rapsodo, ele é atraído pelo imã e o imã faz com que ele, o rapsodo, também seja atraente para outros, para o público. E no que se refere a todas, é daquela pedra que depende sua força, né? É do imã que depende a força do primeiro que se cola nela.
Do mesmo modo, também a musa produz ela própria inspirados. E por meio desses inspirados é formada uma corrente de outros entusiastas. Sabes? Aqui, pelo que ele está falando, a pedra é, é a musa e ela produz os inspirados, que são os poetas, Homero, Hesíodo, Arquíloco, e esses poetas atraem os cantores, né? Por meio desses inspirados é formada uma corrente de outros entusiastas. Sabes, nenhum dos poetas épicos, dos bons poetas, é mestre de sua arte. Eles não têm um saber. É por estarem inspirados e possuídos que os poetas épicos recitam todos esses belos poemas. O Homero, ele não tem um saber sobre poesia épica. Ele é inspirado pela musa. Algo idêntico acontece com os bons poetas líricos. Tal como os coribantes não se encontram em seu juízo quando dançam, também os poetas líricos não estão em seu juízo quando compõem esses belos versos. A partir do momento que se integram à harmonia e ao ritmo, são possuídos pelo arrebatamento báquico, e sob o impulso dessa possessão, semelhantes às bacantes que aurem dos rios mel e leite quando são possuídas, mas não quando estão de posse de sua razão, assim igualmente age a alma dos poetas líricos, como eles próprios atestam. Os poetas líricos, eles são atraídos por Baco, que os arrebata, da mesma forma como e aí eles fazem os poemas que são transmitidos a eles pelo Deus, pela divindade, da mesma forma como as bacantes são atraídas pela divindade, e como a gente viu na peça As Bacantes de Eurípides, elas fazem com que saia da terra mel e leite, quando estão possuídas. De fato, esses que são inspirados, eles não estão de posse da própria razão. Eles são possuídos pela razão da divindade. De fato, nos dizem os poetas, não é mesmo que recolhem versos das fontes de mel, dos hortos e pequenos vales arborizados das musas, e transportam versos a nós, tal como as abelhas transportam mel, esvoaçando eles mesmos como elas? Os poetas dizem, né, que eles andam pelos bosques e cantam poesias igual as abelhas transportam mel. E o que dizem é verdadeiro, pois de fato o poeta é algo leve, alado, sagrado, não estando em condição de criar antes de ser inspirado por um Deus, pôr-se fora de si e não contar mais com seu juízo. O poeta, ele estando possuído de uma divindade, ele está fora de si. Ele está o poema que passa por ele vem do juízo da divindade. Enquanto controlando o seu intelecto, todo ser humano se mostra incapaz de criar poesia e entoar oráculos. O bom poeta é aquele que está fora de si, aquele que está louco. Por conseguinte, como não é em virtude de uma arte que criam a obra de poetas dizendo tantas belas coisas sobre os temas que exploram, como fazes em relação a Homero, mas devido a um poder divino, cada um deles individualmente só é capaz de compor admiravelmente naquele gênero em que é impulsionado pela musa. Nos ditirambos. Aí vai ter uma explicação aqui, ditirambos.
cantos em louvor a Dionísio ou outras divindades. Encômios, cantos festivos ou triunfais. Este na pantomima, dança ao som de música. Aquele na epopeia, aquele outro nos iambos, poemas satíricos. Em todo o resto, cada um individualmente é inexpressivo. O poeta ele não estuda para ser poeta, né? Ou ele pode estudar, mas a poesia que ele expressa chega para ele, né? Ou atravessa. Isso porque não é por efeito de uma arte que se manifestam assim, mas graças a um poder divino. Visto que se soubessem falar belamente em torno de um gênero de poesia, devido ao domínio de uma arte, o saberiam igualmente relativamente a todos os outros gêneros. Né? Se alguém estudasse o gênero de poesia e pudessem fazer os poemas iâmbicos, dança, poema épico, se eles fossem capazes de fazer isso, tudo bem. Então dependeria de uma arte. Mas não. Os poetas, eles são especializados num tipo de poesia. E se o Deus subtrai-lhes a razão ao utilizá-los como seus servidores e representantes, como os profetas e os intérpretes dos oráculos inspirados pelos deuses, é para nos informar, nós, os ouvintes, que não são eles que proferem coisas tão preciosas, já que estão destituídos de sua razão, mas é o próprio Deus que fala, sendo eles os intermediários entre os deuses e nós. Eles são o primeiro elo da corrente, né? Que começa com o imã, que são os deuses. A melhor evidência a corroborar essa explicação é Tinico de Calcis. Jamais compôs um poema que se pudesse julgar digno de lembrança, salvo a canção de louvor que todos cantam. Talvez o mais belo de todos os poemas líricos, simplesmente uma descoberta das musas, como ele próprio afirmou. Por esse exemplo, mais do que qualquer outro, o Deus, segundo creio, mostra-nos, a fim de afastar nossas dúvidas, que esses belos poemas não são humanos, nem sequer obras provenientes de seres humanos, mas divinos e provenientes dos deuses, e que os poetas não passam de intérpretes dos deuses, sendo cada um deles possuído por aquele Deus a cuja influência está submetido. É para demonstrá-lo que o Deus deliberadamente entoou o mais belo poema lírico por meio do mais inexpressivo dos poetas. Não achas que estou certo, Ion? O Sócrates falou de um poeta que não fazia nada de bom, mas um dia ele foi inspirado e fez um belo poema. O Sócrates pergunta se o Ion acha que ele está certo. Sim, por Zeus, creio que sim. Tuas palavras me tocam a alma, Sócrates, e penso que é graças a um dom divino que os bons poetas são assim, graças a nós, os intérpretes dos deuses. São assim, junto a nós, os intérpretes dos deuses.
E vós, Rapsodus, por sua vez, sois intérpretes das obras dos poetas. Esse é o segundo elo da corrente, da cadeia, né? Isso é também verdadeiro. Sois, portanto, intérpretes de intérpretes. Plenamente. Pois bem, Ion, diz-me então, e responde sem fazer segredo. Quando recitas bem os versos épicos e causas nos espectadores a impressão mais profunda, quer cantes Odisseu saltando no umbral, revelando-se aos pretendentes e esparramando flechas aos seus pés, ou Aquiles arremessando-se sobre Heitor, quer cantes episódios lamentáveis sobre Andrômaca, Écuba ou Príamo, estás nesses momentos em teu juízo? Não estás fora de si e tua alma arrebatada pelo entusiasmo, crente de que assiste aos eventos de que falas? Seja em Ítaca, seja em Troia, seja em qualquer lugar em que a cena se desenrola, quem viu os acontecimentos dos heróis são as musas. Elas cantam para os poetas. Não. Os poetas escutam. O Homero era cego, ele não viu, ele não vê. E ele também não viveu na época dos heróis. O Rapsodo, por sua vez, ele interpreta o que o poeta cantou. Como se ele tivesse visto. Mas ele também ouviu. Apenas ouviu, né? Apenas ou mas não estou fazendo pouco caso, né? Do ouvir. Ouvir é o melhor que os homens podem fazer. Ou é o melhor que o inspirado pode fazer, né? Depois Platão vai falar da visão da alma, que a alma vai procurar ter das coisas em si mesmas. Mas aqui, falando de poetas e rapsodos, eles escutam e isso é como se eles estivessem vendo o que aconteceu. A audição substitui a visão. Para os mortais, no caso da poesia. Crente que assiste aos eventos de que falas, seja em Ítaca, seja em Troia, seja em qualquer lugar em que a cena se desenrola. Que prova vívida me proporcionas, Sócrates? Não guardarei segredos de ti. Comigo, toda vez que narro uma passagem comovente, lágrimas inundam meus olhos. Quando se trata de um episódio amedrontador ou terrível, meus cabelos se põem de pé e meu coração salta no peito. Ora, Ion, então deveremos dizer que é senhor de sua razão o indivíduo que, vestido com um traje de cores variegadas e com coroas de ouro, põe-se a chorar nos sacrifícios e festividades, embora nada haja perdido de seus atavios. Ou experimente temor diante de mais de 20.000 pessoas que lhe são amigáveis. Nenhuma delas o despindo de seu vestuário ou lhe fazendo qualquer mal. Não, por Zeus, é certo que não, Sócrates, para dizer a verdade. A pergunta do Sócrates foi: é senhor de sua razão? Um indivíduo que usa um traje de cores variegadas
chora nos sacrifícios, né? Não, ele não é senhor de sua razão. E sabes que sobre a maioria dos espectadores produzes também os mesmos efeitos? Aí o último elo da cadeia. Os espectadores do Rhapsody. Eu o sei muitíssimo bem. Vejo-os todas as vezes do alto de meu tablado ou tribuna, chorando, lançando olhares medonhos e permanecendo, como eu, presos ao meu discurso. Sabes que tenho que prestar cuidadosa atenção neles. Se os faço chorar, rirei ao receber seu dinheiro, enquanto se os faço rir, serei eu o pranteador ao perder minha remuneração. Estás ciente de que esse espectador é a última das argolas a que me referi, as quais, em função da propriedade da pedra heracliana, extraem uma da outra seu poder de atração? A argola do meio é tu, o Rhapsody é ator. A primeira é o próprio poeta. E o Deus, por meio de todos esses intermediários, atrai as almas dos seres humanos para onde quer, fazendo transferir esse poder de um a outro. Estão todos imantados pelo poder de atração do Deus. A ele, como aquela pedra, está suspensa uma cadeia imensa de dançarinos de coral, mestres de dança e mestres assistentes, obliquamente ligados às argolas que dependem da musa. Um poeta liga-se a uma musa, outro a uma outra. Nós o exprimimos dizendo que ele está possuído, o que acaba dando no mesmo, pois ele está retido. A essas primeiras argolas, os poetas, outros encontram-se, por seu turno, ligados. Estes a um, aqueles a outro, e experimentam o entusiasmo. Uns ligados a Orfeu, outros a Museu, embora a maioria seja possuída e retida por Homero. Muita gente se encanta por Homero. Tu pertences a essa maioria, Ion, ou seja, és possuído por Homero. Quando se entoa alguma passagem de um outro poeta, tu adormeces e te vês perdido quanto ao que dizer. Entretanto, basta ouvir-se qualquer melodia desse poeta, e eis que despertas de pronto. Tua alma principia a dançar e tens muito a dizer. Isso porque não é devido a uma arte ou a uma ciência que és capaz de discursar sobre Homero como discursas. É graças a um dom divino e graças a estares possuído pelo Deus. E o que ocorre com os coribantes é o que ocorre com os coribantes, sacerdotes da deusa Cibele, que têm ouvidos aguçados exclusivamente para a melodia específica pertencente ao Deus que os possui. Dispõem, sem fazer qualquer esforço, de uma profusão de palavras e gestos para acompanharem aquela melodia, mas se mostram inteiramente perdidos se a música for diferente, não se preocupando com os outros. Tu, Ion, és como eles. Caso mencionemos Homero, não tens dificuldade alguma para dizeres muito.
Porém, caso se trate de outros poetas, te vês perdido e tens pouquíssimo para contribuir. Perguntas-me o porquê dessa facilidade que tens no trato de Homero, mas que não possuis pelos outros. A resposta é que não deves a uma arte, mas a um dom divino, tua habilidade de fazer louvores a Homero. Falas bem, Sócrates. Entretanto, eu me surpreenderia se pudesses falar suficientemente bem a ponto de convencer-me que estou possuído e fora de meu juízo quando louvo Homero. Não creio que terias essa opinião se me ouvisses falar de Homero. Porque é complicado, né? O Homero está dizendo que o Ion está possuído quando fala de Homero. Complicado o Ion aceitar isso assim. Ora, nada me agradaria mais do que te ouvir. Contudo, não antes de me responderes o seguinte. Entre os assuntos abordados por Homero, qual é aquele sobre o qual discorres bem? Imagino que, evidentemente, não o fazes em relação a todos. Ora, Sócrates, acredite-me, discorro bem no tocante a todos, sem exceção. Mas certamente não no tocante àqueles que pode acontecer de nada conheceres, mesmo Homero a eles se referindo. E quais são esses assuntos aos quais Homero se refere e eu ignoro? Não se refere Homero, em particular, às artes, assuntos de cunho profissional, em muitos lugares e extensivamente? Por exemplo, da condução de bigas. Indicar-te-ei se me lembrar dos versos. Eu indicarei, pois eu deles me lembro. Se é assim, recites para mim o que diz Nestor ao seu filho Antíloco, quando o aconselha a cautelar-se na meta, na corrida de cavalos realizada em homenagem a Patroclo. No final da Ilíada, nas festas que Aquiles organiza em honra a Patroclo, uma competição de corrida de cavalos, né, que deve contornar o túmulo de Patroclo. E Nestor vai orientar o Antíloco nessa corrida. Ao Ion vai dizer os versos, né? Inclina-te sobre a biga bem polida, à esquerda suavemente. Depois, o cavalo da direita, que a biga tem 2 cavalos, né? Excites, aguilhoando-o com teus brados, as rédeas afrouxando em tuas mãos. Então aguilhoe mais fortemente o cavalo da direita, afrouxando a rédea dele, para que ele corra então mais rápido. Mas que o cavalo da esquerda perpasse da meta tão próximo que experimentes praticamente a impressão que o cubo de tua roda irá na pedra esbarrar. Então ele vai contornar a biga que está aqui, a pedra está aqui, né? Aqui a pedra, ele vai contornar assim, ó. Girando no sentido, esse sentido aqui, né? Então ele deve afrouxar as rédeas do cavalo da direita, para que ele corra mais rápido, para que ele gire mais rápido. Mas ele deve se aproximar o quanto for possível da pedra, para que ele faça esse movimento, essa curva aqui, o mais rente possível, para que ele percorra uma distância menor possível, né? Quase esbarrando na pedra, mas tomando cuidado, obviamente, para não esbarrar. Essa pedra
é onde está enterrado o Patroclo, né? Mas evite tocar sequer levemente a pedra, óbvio, né? É suficiente. Quem está em condições de jogar melhor, Ion, se esses particulares versos de Homero estão corretos ou não? Um médico ou um auriga? Está claro que um auriga. Por ser essa a sua arte ou por uma outra razão? Não, por ser a sua arte. Então diríamos que a cada arte, cada profissão, um Deus concedeu a capacidade de conhecer uma certa função. O que quero dizer é que as coisas que conhecemos pela arte do piloto não podemos conhecer também pela arte da medicina, não é mesmo? Com certeza não. Nem pela arte do construtor conhecer aquilo que conhecemos pela arte da medicina. De certo que não. Pela arte da auriga é que se conhece a condução de cavalos, não por outra arte. E é o que ocorre com todas as artes. O que por meio de uma conhecemos, não conheceremos de modo algum por meio de outra, não é mesmo? Mas antes de responderes, diz-me se concordas que de duas artes uma difere da outra. Sim. Quanto a mim, é-me baseando no fato de que este é o conhecimento de tais objetos e aquele de tais outros objetos que consigo atribuir às artes nomes diferentes. É assim que ages? Sim. Cada arte tem um nome diferente, um nome próprio, porque ela lida com um objeto próprio. O que quero dizer é que se houver algum conhecimento dos mesmos objetos, por que deveríamos afirmar que há duas artes distintas, se nesse caso poderíamos conhecer igualmente as mesmas coisas pelas duas? Assim, de minha parte, sei que há 5 séculos, 5 dedos, do que tu podes fazer idêntica constatação. E se te perguntasse se é por meio da mesma arte, isto é, a aritmética que conhecemos, tu e eu as mesmas coisas, ou por meio de outra, responderias evidentemente que é por meio dessa mesma arte. Sim. Duas artes não podem ter o mesmo objeto, senão elas teriam o mesmo nome, né? Não teriam nomes diferentes. E, por meio de uma mesma arte, duas pessoas podem conhecer a mesma coisa. A quantidade de dedos de Sócrates. Tanto Sócrates quanto Ion pode conhecer, pela arte da aritmética. Sim, então respondas agora a pergunta que eu estava prestes a fazer-te antes. Pensas que funciona para todas as artes do mesmo modo? Ou seja, que a mesma arte nos leve necessariamente a conhecer as mesmas coisas? E que outra não as mesmas coisas? Mas por conta diferente, também necessariamente outras coisas. É o que penso, Sócrates. Então, pela mesma arte se conhece as mesmas coisas, por outra arte se conhece outras coisas. Consequentemente, aquele que não possui uma arte não estará em condição de julgar bem o que diz respeito a essa arte. Quer coisas faladas, quer coisas feitas, dizes a verdade. Então, para julgar bem algo, você tem que deter a arte que trata daquilo, né? Nos versos que recitaste, quem julgará melhor se Homero se expressou bem? Tu ou um auriga? E agora? O que ele vai responder? Porque até agora ele vem dizendo que o auriga é quem conhece melhor a condução de cavalos. Mas antes ele havia dito que ele conhece tudo sobre o que Homero falou. Um auriga. Então ele
não é a melhor pessoa para dizer tudo sobre o que Homero falou. Isso porque és Rapisodo e não Auriga. Sim. E a arte do Rapisodo difere daquela do Auriga. Sim. Se difere, então, também é conhecimento de objetos diferentes. Sim. Então, a arte do Rapisodo é diferente da do Auriga. A do Auriga diz respeito à condução de cavalos. Então, qual é o objeto da arte do Rapisodo? Se é que o Rapisodo tem uma arte, né? E quando Homero fala de Macaonte, ou Macaon, ferido, a quem Ecamede, concubina de Nestor, administrou Ciceonte, uma poção de vinho. Ele se exprime mais ou menos nos seguintes termos. Então, Macaonte ferido tomou uma poção de vinho de Ecamede. No vinho de Prâminos ela ralou queijo, de leite de cabra com um ralador de bronze, e cebola como petisco da bebida. Homero está correto ou não? A que arte cabe decidi-lo apropriadamente, a do médico ou a do Rapisodo? A arte do médico. Mais um assunto sobre o que ele não vai conhecer tão bem quanto o médico, ele sendo o Rapisodo. E na oportunidade em que Homero diz: ao fundo do mar mergulhou ela, tal como o chumbo que desce, fixado à ponta do chifre de um boi campestre, para rápido trazer a morte aos peixes carniceiros. Diremos que compete à arte do pescador ou à do Rapisodo julgar se a descrição é bem feita ou não? Obviamente, Sócrates, a arte do pescador. Vejamos. Supõe que fosses tu o perguntador e me perguntasses: Sócrates, uma vez que estais descobrindo em Homero passagens cujo julgamento cabe a cada uma dessas artes, profissões, diz-me o seguinte: quais as passagens que tocam ao divinador e a arte divinatória? Passagens compostas pelo poeta cuja qualidade boa ou má caberia ao divinador julgar. Vê com que facilidade te forneço uma resposta verdadeira. Muitas vezes ele diz coisas na Odisseia, como quando um dos descendentes de Melampo, o divinador Teuclimene, dirige-se aos pretendentes. Então Sócrates está agora sugerindo que Ion poderia fazer uma pergunta para ele, poderia perguntar para ele na passagem a respeito da arte da adivinhação, né? E aí o Sócrates já também responde, citando o trecho em que Teuclimene dirige-se aos pretendentes de Penélope. Desgraçados, que mal vos acomete. A noite sombriamente acoberta tuas cabeças, rostos e joelhos, e gemidos ressoam, e vossas faces de lágrimas são banhadas. Espectros o pátio lotam, o vestíbulo mesmo, que para o érebo, para as trevas, se apressam. O sol desapareceu do céu, expandindo-se uma sinistra bruma.
que com frequência na Ilíada, como por exemplo na batalha junto aos muros, em que ele diz, né, Homero, agora se queria da Odisseia, agora voltando para a Ilíada. Quando a travessia do fosso tentavam, uma ave sobre eles pairou. Quando os troianos tentavam avançar sobre as naus dos aqueus, né, transpondo o fosso, uma águia de voo alto à esquerda o exército deteve. Nas garras, um enorme e rubro dragão carregava, né, a serpente. Vivo, em convulsão, que o ardor belicoso ainda não olvidara, e que, para trás, revolvendo-se no peito da ave, próximo ao pescoço, feriu-a, a qual, pela dor pungente e agoniada, ao solo o lançou, em meio à multidão. E em seguida, com um grito, o voo alçou com a lufada do vento. Esses episódios e outros de mesmo gênero, eu diria que cabem ao exame e julgamento do divinador. E com isso dirias a verdade, Sócrates. E tu também, Ion, dizes a verdade. Selecionei na Odisseia e na Ilíada episódios que, por sua natureza, dizem respeito ao divinador, ao médico e ao pescador. Agora é tua vez. Cites, de igual modo, para mim, mesmo porque és mais versado do que eu nas obras de Homero, passagens que dizem respeito ao Rapisodo, Ion, e à arte do Rapisodo, e que competem ao Rapisodo examinar e julgar, preferivelmente a quaisquer outras pessoas. Minha resposta, Sócrates, é que são todas elas. O Ion, pro Ion, Homero inteiro trata da arte do Rapisodo. Mas o Sócrates acabou de mostrar para ele, e ele concordou, que o Homero é cheio de passagens em que objetos e profissões são particularizados, né? Escapando do conhecimento do Rapisodo. Essa resposta, ou seja, todas elas, não pode ser tua resposta, Ion. Ou és assim tão esquecido? Ele esqueceu que ele acabou, aquilo que com o qual ele acabou de concordar? Ou és assim tão esquecido? Entretanto, a falha de memória não convém a um Rapisodo de profissão. E o que achas que estou esquecendo? Não te lembras de ter dito que a arte do Rapisodo difere da do Auriga? Lembro-me, e uma vez que diferem, concordaste também que seus objetos de conhecimento são diferentes? Sim. Portanto, a arte do Rapisodo, em tua opinião, não conhecerá todos os objetos, e tampouco os conhecerá o Rapisodo. Mas coisas como essas constituem exceções, Sócrates. Nossa, mas é cheio... A Ilíada e a Odisseia estão cheios de momentos particulares que escapam do conhecimento do Rapisodo. Por coisas como essas, queres dizer que quase todos os objetos das outras artes, profissões, são exceções. Não é isso? Mas se for assim, que tipo de coisa conhecerá um Rapisodo uma vez que ele não conhece tudo? O que sobra para o Rapisodo conhecer? A meu ver, a linguagem que convém a um homem, ou a uma mulher, a um escravo ou a uma pessoa livre, a um seguidor ou a um chefe. Então, a objeto do Rapisodo, para o Ion, é a linguagem que convém a cada um. O que queres dizer é que no que toca à linguagem que convém a quem comanda no mar, o navio açoitado pela tormenta, o Rapisodo a conhecerá melhor do que o piloto. Qual é a linguagem melhor de um comandante de um navio?
ou piloto, né? Que está no meio de uma tempestade, em alto mar. Quem conhece melhor a linguagem que ele deve adotar? É o piloto ou é o rapisodo? Não, isso será melhor conhecido pelo piloto. Mas a linguagem que convém, vamos falar da linguagem que convém, né? A linguagem que convém a quem tem aos seus cuidados um doente, um rapisodo conhecerá melhor do que um médico? Não, isso tampouco. Então, o Sócrates está apontando falhas na definição do íon. Várias situações em que a linguagem, que o rapisodo, não é o rapisodo que determina qual é a linguagem que convém. Quer dizer, a linguagem que convém a um escravo? Sim. Por exemplo, segundo pensas, a linguagem que deverá utilizar um escravo que é vaqueiro para acalmar seu gado quando este está enfurecido. É o rapisodo que a conhece e não o vaqueiro. De certo que não. Será a linguagem conveniente a ser usada por uma fiandeira enquanto trabalha com a lã? Não. Será então a linguagem conveniente a um general para uso no encorajar de suas tropas? Sim, esse é o tipo de coisa que um rapisodo conhecerá. Ah, encontrou então, finalmente, né? O rapisodo conhecerá a linguagem do general para suas tropas. Ora, quer dizer que a arte do rapisodo é a mesma do general. Bem, ao menos eu seria capaz de dizer o que deve dizer um general. Nossa, ele acha que ele é capaz de dizer o que o general diz, né? Isso talvez porque possuis também os talentos de um general, Ion. Se você for um general, você vai conseguir dizer. E de fato, se dispusesses da soma dos talentos do cavaleiro e do citarista, serias capaz de distinguir os bons dos maus cavaleiros. Mas supondo que te perguntasse: qual é a arte que te ensina a conhecer os cavalos que são boas montarias? A arte que faz de ti um cavaleiro ou aquela que faz de ti um citarista? O que responderias? Responderia que é a arte do cavaleiro. Então, se também sabes como distinguir bons citaristas de maus citaristas, a arte que te ensinou isso seria a que fez de ti um citarista, e não a que fez de ti um cavaleiro. Não concordarias com isso? Sim. E uma vez que conheces a arte militar, é na qualidade de hábil general que a conheces, ou naquela de bom rapisodo. Não vejo nisso diferença alguma. Engraçado, ele acha então que o rapisodo e o militar são capazes de dizer a mesma coisa. Como? Dizes que não há nenhuma diferença. A arte do rapisodo e a do general são, conforme pensas, uma única arte ou são duas artes? Na minha opinião, uma única arte. Então, todo aquele que é um bom rapisodo revela-se também um bom general. Inteiramente correto, Sócrates. E por conseguinte, todo aquele que se revela ser um bom general é também um bom rapisodo. A recíproca não me parece correta. Ué, mas não eram a mesma arte? Mas a ti parece que todo bom rapisodo é também bom general. Certamente. E tu és o melhor rapisodo da Grécia. Sim, e com ampla vantagem, Sócrates. General Ion, és também o melhor general da Grécia? Não duvides disso, Sócrates. Aprendi-o
também com Homero. Então, por que pelos deuses, Ion, se és tanto o melhor general quanto o melhor rapisôdo entre os gregos, circulas pela Grécia apresentando-te como rapisôdo em lugar de comandares exércitos? Né? Crees que os gregos necessitam grandemente de um rapisôdo, ornado de uma coroa de ouro, e não necessitam de um general? O que os gregos estão precisando mais agora? É que nossa cidade é governada por vós. Isso é, por Atenas. Éfeso era, na época, a colônia de Atenas. Então, o Ion é de Éfeso, né? Nossa cidade é governada por vós e depende de vosso comando militar. Prescinde absolutamente de generais. Ademais, nem teu estado, nem Esparta me elegeriam como general. Pensais que sois suficientemente bons para esse cargo. Ó excelente Ion, não me conheces, mas não conheces Apolodoro de Cisico? Qual Apolodoro? Aquele que os atenienses muitas vezes elegeram general, ainda que estrangeiro. Igualmente, Fanostene de Andros e Heraclides de Clasomena. São estrangeiros, mas nossa cidade, presenciando a demonstração de seu mérito, escolhe-os para o comando militar e os outros cargos militares. E então não escolherá Ion de Éfeso para general, confiando-lhe também postos de honra, se nele encontrar mérito para tanto? Você tem chance então de ser general de Atenas, Ion. Não sois, ademais, vós, gente de Éfeso, atenienses de origem? Talvez Éfeso tenha, sendo colônia de Atenas, tenha sido colonizado por Atenas, né? Então o povo de Éfeso é originalmente povo de Atenas. E Éfeso não se equipara às outras cidades? Mas tu, Ion, não estás sendo justo comigo se te manifestas verdadeiramente atribuindo a uma arte e a um conhecimento tua habilidade de louvar Homero. Depois de assegurares a mim que conheces tantas belas coisas sobre Homero, prometendo me apresentar uma prova, brincas comigo. E bem longe de demonstrar teu talento, não te dispões sequer a me informar quais são os assuntos para cuja abordagem és hábil, a despeito da minha contínua insistência. De fato, ages como Proteu, assumindo todas as formas, contorcendo-te em todos os sentidos até, finalmente, escapando-me por completo, transformar a ti mesmo num general para te esquivares a me provar quão hábil és na sabedoria de Homero. Se realmente tens o pleno conhecimento de tua arte nessa área de Homero, e se, como eu disse há pouco, após prometeres demonstrá-lo, brincas comigo, és injusto. Mas se não tens esse pleno conhecimento da arte, mas é em função de ficares possuído por um dom divino vinculado a Homero, que, sem nada conhecer, falas sobre o poeta tantas belas coisas, como afirmei a teu respeito, não estás, de modo algum, sendo injusto comigo. Cabe agora a ti optar, segundo tua preferência, em criar uma imagem junto a nós de homem injusto ou homem divino. Se você diz que conhece
uma arte, você não indicou qual arte é essa. Já que você mesmo concordou que entre o Rapsodo e o citarista, na matéria de tocar cítara, o citarista é melhor. Entre o Rapsodo e o pescador, na matéria de pescar, o pescador é melhor. Então você não demonstrou em que arte você é bom. Você só disse que é bom na arte militar. Mas também não demonstrou que de fato é bom, porque você nunca foi chamado para ser general, né? Então, se você realmente tem uma arte, você é injusto. Ou eu estou certo ao dizer que você é um homem divino no sentido de um homem inspirado pelos deuses. Alguém que não tem uma arte, mas é tomado pela divindade para dizer a poesia. Mesmo não conhecendo aquilo sobre o que trata Homero. Há nisso grande diferença, Sócrates. É muito mais nobre passar por divino. Então ele vai preferir ser divino. Então a ti conferimos, Ion, o que te parece mais nobre, a saber que és divino, e não que possuis os conhecimentos da arte nos teus louvores a Homero. Então acabou sendo resolvido assim, que ele aceitou ser divino, de preferência ser injusto. Aceitou ser inspirado pelos deuses, né? Ser essa a explicação para ele falar tão bem Homero. Então ficamos por aqui.